Fala aí, galera. Marco Mateus na área. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. Como nós podemos melhorar ou salvar ou revolucionar o cinema brasileiro. Lógico que aqui eu não pretendo dar a solução pronta dos problemas, mas são pontos de vista que eu acredito que possam funcionar. Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, que nós, todos os trabalhadores da indústria audiovisual, precisamos fazer. Primeiro ponto, aprender a fazer filmes mais baratos. Exatamente isso. Filmes mais baratos, quanto mais barato for seu filme, mais fácil é dele dar lucro. Então, e aí o pessoal vai falar, mas você quer fazer filme pior? Como que a gente vai concorrer com os filmes americanos se a gente não tiver um nível de qualidade? Em primeiro lugar, a gente não concorre com filmes americanos. A gente não concorre com filmes americanos. Veja bem, o McDonald's não concorre com o Fasano. Então essa é a primeira noção de mercado que a gente tem que mudar na nossa cabeça. Não importa se é Tropa de Elite, não importa se é o Bingo, não importa o tamanho do filme nacional que seja, ele não vai concorrer com Star Wars. Ponto final. Então temos que entender o mercado nacional de filmes, o mercado brasileiro, como um mercado complementar ao norte-americano e não como um mercado concorrente. E como que você faz um mercado complementar? Você coloca um preço menor, um preço de produção menor e um preço de consumo menor. As pessoas, elas sabem entender o que é custo-benefício. As pessoas sabem entender o valor do custo-benefício. Por exemplo, vamos deixar claro aqui uma situação. No mercado de games, por exemplo. O mercado de games, você tem jogos de R$300, que é caro, mas é uma grande experiência, é um jogo de altíssimo orçamento, é um jogo que custou milhões de dólares para ser desenvolvido, é um jogo complexo. E você tem também os chamados jogos indies, que são jogos menores. Ninguém aqui está dizendo que um jogo feito por 5 pessoas, por meia dúzia de pessoas, como esse jogo aqui, como o Celeste, ele é melhor ou ele é pior do que um jogo desenvolvido por milhões de pessoas, com milhões de dólares de orçamento como o Zelda. São experiências diferentes, são experiências complementares. Esse jogo aqui, ele não concorre com o Zelda. Ele não concorre com o Zelda, ele não está querendo ser tão bom quanto o Zelda. Então esse é o primeiro valor que temos que entender. No Zelda você paga R$300. Nesse jogo, eu comprei ele por R$50. Ou seja, são preços diferentes. Então nós temos que entender o mercado de cinema nacional como um mercado complementar ao mercado norte-americano, que não concorremos diretamente com esses tipos de filme. Então temos que fazer filmes mais baratos e os nossos filmes têm que ser mais baratos os ingressos. Você não pode cobrar R$70 num filme norte-americano que custou mais de 200 milhões de dólares para ser produzido. Você não pode pegar um filme de 5 milhões de dólares nacional e querer cobrar o mesmo valor de ingresso. Por quê? Porque aí a experiência ela não vai haver o custo-benefício. Do mesmo jeito que eu não posso colocar um jogo Zelda, colocar ele por R$300 e colocar um jogo como Celeste, que é um jogo indie desenvolvido por uma equipe de 5 pessoas, cobrar R$300 o preço do Zelda. O que vai acontecer? Vai flopar, não vai vender.
Ou seja, nós temos que entender que o nosso público funciona pela lógica de custo-benefício. O público, ele entende a questão do custo-benefício, ele sabe que um filme desse aqui, por exemplo, Soroshi, que foi o nosso filme que a gente saiu da faculdade e fez esse filme. Gastamos muito pouco para fazer esse filme, gastamos em termos concretos 30 mil reais. A gente não pode comparar um filme de 30 mil reais, com um filme de 30 milhões de dólares. Um filme é mais de 10 mil vezes mais caro que o outro. Então, tipo assim, o público, se o público paga, por exemplo, 5 reais para ver o Soroshi, se ele paga R$1,99, se ele paga R$2, ele terá uma experiência satisfatória. Por quê? Porque quem paga R$2 entende que se trata de um produto menor, de um produto indie, de um produto com menor custo. Eu também não estou falando que os filmes brasileiros tenham que ser feitos por 30 mil reais. O que eu estou falando é que temos que aprender a contar histórias mais minimalistas, menores, e cobrar preços menores para que o público passe a enxergar o valor do custo-benefício, e a partir do custo-benefício o público possa consumir mais filmes brasileiros, filmes menores, não porque o governo falou que é obrigatório, não porque o governo obriga a distribuidora, as salas de cinema a colocar um filme brasileiro. Não, mas é porque o filme brasileiro vai passar a valer mais por ser mais barato. É pura lógica do custo-benefício. Então, qual que é o ponto que eu estou falando aqui? Por exemplo, os filmes hoje em dia estão se tornando experiência cada vez mais voltada para o segmento de alto padrão, de luxo. Você paga R$70 para ver um filme. R$70 para ver um filme, isso é muito ruim para o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, quando paga R$70, ele quer uma experiência que uma produção como Star Wars, uma produção do Avengers, uma produção norte-americana, um blockbuster gigante, Transformers, pode proporcionar, que é aquela experiência audiovisual intensa que nós ainda não podemos proporcionar. Ainda, quando eu falo ainda, eu falo nesse momento. Por quê? Porque nós não temos como investir 100 milhões de reais num filme. Então, por enquanto, não temos que ter o pensamento de concorrer com o mercado norte-americano. Temos que ser um mercado complementar. Então, por exemplo, eu sou um cara que ama cinema. Só que eu vou muito pouco no cinema. Por que eu vou muito pouco no cinema? Porque o cinema, ele é muito caro e ele tem pouca variedade de títulos. Por exemplo, vai ficar aí o Avengers aí por sei lá quantas semanas, ocupando 80% das salas. Eu vou no cinema hoje, supostamente para ver esse filme. Quando que eu vou voltar no cinema? Eu vou voltar no cinema daqui a um mês, quando surgir um outro blockbuster. Por quê? Porque quando eu particularmente vou no cinema gastar R$70, eu quero ver uma experiência cinematográfica de ação, de explosão, visual, estética intensa, poderosa. Eu não quero gastar R$70 para ver um drama, entendeu? E o público ele pensa assim. Então o que acontece? Filmes mais simples, filmes menores, como é o caso do Soroshi, que é um drama, que é um filme simples, que não tem efeitos visuais, que é um filme mais barato, por assim dizer, não podem custar o preço de um filme norte-americano. Marketing. Nós, brasileiros, temos que investir mais em marketing. Nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, eles gastam no marketing 3 vezes mais, pelo menos 3 vezes mais do que o orçamento do filme. Por exemplo, se um filme custa 20 milhões de dólares, o marketing vai ser 60 milhões de dólares.
E aqui no Brasil nós não investimos em marketing. Veja bem, nós sabemos de todos os filmes norte-americanos, sabemos de uma caralhada de filmes norte-americanos, só que não sabemos de nada do que acontece aqui no Brasil. Existem mais de 100 filmes produzidos por ano no Brasil. 100 filmes produzidos e nós não conhecemos nenhum desses filmes. Cadê esses filmes na mídia? Cadê esses filmes no cinema? Por que ninguém fala desses filmes? Por que ninguém comenta desses filmes? Temos que investir em marketing pelo menos 3 vezes o valor do filme. Se a gente gastou 1 milhão para fazer o filme, o marketing tem que ser 3 milhões. A imprensa brasileira precisa cobrir mais o mercado nacional. Ela precisa falar de quem são os produtores nacionais, quem são os produtores. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Por exemplo, a imprensa brasileira, ela cansa de falar dos Avengers, dos filmes de super-heróis, de não sei o que. Tudo bem, eu entendo que dá clique. Mas, por exemplo, tá cheio de profissional de imprensa que fala que, temos que fomentar o cinema nacional, o cinema independente, o cinema indie, não sei o que. Quando esse filme foi lançado, pelo O2, o Soroshi, quando esse filme foi lançado, eu peguei esse kit mídia aqui, que fala as informações do filme, que fala como nós fizemos, como não sei o que, mostra os posters, etc. Eu peguei esse kit mídia aqui e eu enviei para 100 veículos de imprensa, 100, para tudo que você pode imaginar que fala de cinema no Brasil. Apenas 4 me responderam, 5 me responderam, apenas 5 me responderam. Vocês querem ajudar o cinema indie, ignorando os produtores indie? O que a imprensa tem? A imprensa tem demanda, a imprensa ela tem um público, a imprensa ela comunica com o público. Então fica assim, youtubers, canais de críticas de filme que vem com aquele papo hipócrita, temos que ajudar o cinema nacional. Mas na hora que recebe um e-mail, com release, falando de um filme que foi feito por 30 mil reais, a galera ignora completamente. Ou seja, a imprensa também precisa fazer parte dessa mudança do cinema nacional. A imprensa também é responsável por salvar o cinema nacional. Por quê? Porque a imprensa precisa olhar mais para o que os cineastas estão fazendo aqui. Vocês têm que entrevistar mais a galera. Tem filme indie brasileiro que ganhou mais de 40 prêmios no exterior. E é completamente ignorado no Brasil. Ninguém fala nada. Ninguém entrevista os realizadores. Ninguém faz nada. Então, imprensa, você que cobre o cinema nacional, você precisa olhar com mais atenção o cinema nacional. Eu sei que você quer receber cliques e que o Homem-Aranha traz cliques, mas, coloca o Homem-Aranha, mas coloca também uma nota do cinema nacional. Dá um jeito de falar. Escreve a matéria do cinema do Homem-Aranha, mas coloca um parágrafo ali, também no Brasil, também tá rolando essa cena aqui, não sei o quê. Isso aí desperta a curiosidade do público, isso aí desperta a demanda, isso cria demanda. Então a imprensa é fundamental também para ajudar no cinema nacional. Vamos lá, imprensa, vamos olhar para o cinema nacional. O outro ponto que eu quero comentar é a respeito de uma premiação nacional. Essa é mais uma ideia. Premiação nacional. Tudo bem, nós temos N festivais, nós temos até o Gramado, mas precisamos de uma premiação que caia na cultura popular, que as pessoas saibam que se trata de uma premiação. Por exemplo, eu acredito, posso estar errado, eu acredito que Gramado seja o festival talvez mais midiático, mais conhecido do Brasil. Porém, precisamos ou criar ou então transformar o Gramado ou qualquer festival que se disponha a ser um festival que seja tipo o Oscar do Brasil, que as pessoas esperem, que as pessoas comentem, que as pessoas falem, nossa, o Oscar brasileiro, não sei o que, precisa ter uma emissora para transmitir, ou pelo menos para ter uma cobertura. O prêmio precisa entrar na cultura nacional, precisa entrar na cultura. A França tem Cannes, Estados Unidos tem um Oscar, o Brasil precisa de um festival
ou precisa pegar os festivais que já existe, pelo menos o maior que tem, e trazer ele para esse nível. Precisamos, sabe, precisamos criar esse glamour, essa questão aí, isso atrai demanda, isso transforma nossos atores em heróis, em pessoas importantes. O público gosta de ver heróis, o público gosta de ver celebridade. Então você precisa criar essa magia, essa mágica no cinema. Precisa trazer isso para o cinema nacional. Então, como? Criando um prêmio icônico, com categoria simples, o filme do ano no Brasil. E o filme do ano do Brasil é um filme que vai representar o Brasil no Oscar, sabe? Coisas assim. Não pode ser, a seleção para o Oscar não pode ser simplesmente uma coisa de critérios que ninguém saiba exatamente do que se trata, como funciona, se é network, se não é. Tipo assim, não, os filmes do Brasil que vão concorrer ao Oscar tem que ter apelo e precisa ter categorias também para filmes indies. Para filmes indies, eu defendo essa coisa do filme indie. Por quê? Porque você é um produtor indie e você tá pensando no seu rabo. Não, não é por causa disso. É porque ao abrir o espaço pro produtor indie ser reconhecido, você está abrindo, você está quebrando um paradigma. E qual que é o paradigma? É de que cinema é feito por uma elite, de que cinema é feito por pessoas que eventualmente que entendem os mecanismos da lei, que conseguem, que tem um know-how de conseguir dinheiro, de conseguir orçamento. Não. Quando você valoriza o filme indie, quando você tem uma premiação voltada ao filme sem orçamento, ou seja, ao filme que custou menos de 100 mil, ao filme sem orçamento, você democratiza o cinema, você mostra, você dá um recado importante para o Brasil, para os criadores de conteúdos do Brasil inteiro. É possível você fazer filme, é possível você lançar filme, é possível você contar a sua história, mesmo que você não seja rico, que você não seja filho de celebridade, que você não tenha ganhado milhões no edital, que é possível sim você pegar, juntar os seus parceiros, abrir uma sociedade e montar e fazer seu filme e ser reconhecido como tal. Então precisamos disso também, o Brasil precisa disso, isso aí vai fomentar a criação de muito mais conteúdo, e quanto mais gente criando, mais qualidade a gente terá, mais qualidade nós teremos. Edital. Os editais, os fomentos, eles precisam, ao invés de focar 10 milhões, 20 milhões em filmes grandes, fazer mais editais voltados para filmes menores. Filmes de 15 mil reais. De 15 mil reais não, tudo bem, eu exagerei. Mas filmes de, que seja, 100 mil reais. 200 mil reais, 300 mil reais, 150 mil reais. Filmes indies, filmes de orçamento menor. Filmes de orçamento menor, eles podem sim, é melhor você fomentar 10 produtoras fazendo filmes menores do que uma produtora fazendo um filme grande. Então, por exemplo, o Wanderlust, aqui é o nosso filme, o Wanderlust, gravado em 6 países. Tipo assim, foi muito sacrifício minha e dos meus sócios para conseguir levantar esse filme. Eu não estou dizendo que esse filme é comparável com Transformers, ou até mesmo com os grandes filmes nacionais. Ele é um filme pequeno, ele é um filme minimalista, ele é um filme menor, mas ele é um filme que tem sua honestidade, é um filme, entendeu? É um filme que custou pouco. Então, por exemplo, um orçamento de 150 mil, de 100 mil, de 300 mil, vai permitir muitos produtores que conseguem fazer filmes mais baratos, e tipo assim, mas filme mais barato é filme ruim. Não é filme ruim, filme mais barato são histórias menores. Tem que tirar esse paradigma, essa coisa de que filme barato é filme tosco. Você pode fazer um filme de baixo orçamento, mas com uma história boa, com uma história que emocione, com equipamento mais simples. Por exemplo, em Cannes, um filme vencedor de Cannes, o Tangerine, foi gravado com celular. O filme mais rentável do mundo, Atividade Paranormal,
Custou quanto? Custou 30 mil dólares. Custou 20 mil dólares, 30 mil dólares. Rendeu mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões de dólares. É o filme mais rentável da história do cinema. Mais rentável que Star Wars. Mais rentável que Avatar. Foi um filme de 20 mil dólares. 20 mil dólares é um preço de um carro. Ou seja, é possível fazer filmes bons e baratos. É possível. Só precisamos ver possibilidade de retorno. Nós precisamos criar salas voltadas para o cinema indie. Salas voltadas para o cinema barato. Ou seja, nós temos uma sala de tela gigante, alta tecnologia, de alta performance, uma sala de cinema que custa R$70 o ingresso. Tipo assim, um filme que nem esse, que é o Wanderlust. Ele não faz sentido numa sala dessa. Ele não faz sentido, mas ele faz sentido sim numa sala menor, mas ainda assim de cinema, grande o suficiente para ser cinema. Eu não quero que um filme como Wanderlust, que é esse meu filme, apesar de ser meu, eu não quero que as pessoas paguem R$70 para ver ele. Por quê? Porque não vale R$70. O que vale R$70 é o novo Star Wars. Deveria ter salas de cinema menor, com ingressos populares, ingressos de R$5. Pronto. Eu, por exemplo, iria amar ver um filme menor, de escala menor, mais simples, gastando R$5. E tipo assim, eu tenho certeza que o custo-benefício vai atrair o público. Vai atrair o público. Você não precisa obrigar o público a gastar R$70 para ver um filme X nacional que ele não tem interesse em ver. Mas se você colocar R$5, as pessoas vão começar a ver. Então é isso que nós temos que fazer. São essas as ideias. Então eu quero que vocês coloquem aqui. A opinião de vocês. Se eu falei alguma merda, ou se vocês concordam, se vocês não concordam, coloque aqui o que vocês acham que é possível ter. Participem dessa discussão. Vamos juntos e ajudar o cinema nacional a se tornar um cinema grande e relevante no mundo. Vamos fazer com que eles deem lucro. Quanto mais barato, mais fácil é dar lucro. Vamos ter salas de cinema voltada para cinema indie, cinema barato, R$5. Vamos fazer marketing, imprensa, olhe para nós, produtores brasileiros, produtores de conteúdo. Vamos entender o valor do custo-benefício. Então é isso aí, galera. É esse o meu ponto de vista. Tamo junto, valeu, obrigado, tchau.